E hoje nós vamos falar sobre o nosso Salvador Jesus Cristo e a sua tríplice missão. Esse é o tema do nosso sermão dessa noite, a tríplice missão de Cristo. Eu vou ler no Evangelho segundo João, no capítulo 10, os versículos de 1 a 18, para a nossa meditação nesta noite. Texto muito conhecido, um texto que fala muito aos nossos corações. E precisamos meditar profundamente sobre isso para entendermos a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e andarmos com Ele nesta missão nobre, especial, que nos enche o coração de alegria e de esperança. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, Jesus falando, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é bárbaro, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que pela simples leitura já nos edifica, nos enche o coração de alegria, pelas promessas nela contidas, promessa de tu mesmo através de Jesus. Queremos meditar sobre esse texto, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para podermos compreender a mensagem que tens reservada para nós nesta noite, gravá-la em nossas mentes, em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, cada página do Evangelho contém preciosos tesouros para a nossa vida. Esses 18 versículos que nós lemos não são exceção dessas maravilhas reveladas na palavra de Deus, desse tesouro que está à nossa disposição para tomarmos posse dele e edificarmos a nossa vida
nos enchermos de coragem para seguirmos o nosso pastor Jesus Cristo. As suas verdades são maravilhosas para nós, porque são palavras de Deus, que aqui estão para nossa edificação e para nossa direção. Escolhi meditar nessa noite com os irmãos essas verdades sugeridas por 3 declarações de Jesus que fez a respeito de si mesmo. A primeira declaração: eu sou a porta. Eu sou a porta, disse Jesus, explicando a parábola para os seus discípulos. A segunda declaração que está aqui, ele disse: eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. E ainda, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quero discorrer sobre essas 3 declarações e seu significado, conforme Jesus disse a seu respeito, e destacar 3 tópicos para a nossa análise. Primeiro, o novo nascimento. Segundo, vida abundante. Terceiro, o senhorio abençoado. Meus irmãos, nós temos garantia do novo nascimento. A palavra de Deus tem um versículo que quase todos nós sabemos de cor. Todos os crentes convertidos sabem de cor esse versículo. E se não sabem, precisam saber, porque ele é a síntese do Evangelho de salvação de Jesus Cristo. E nós vamos falar ele agora. João 3,16, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, meus irmãos, nos ensina que Cristo é o caminho simples para Deus e para o novo nascimento. Da mesma forma, o texto que lemos nos versículos 8 e 9 nos diz que Cristo é o único caminho. O único caminho para chegarmos até Deus. E é o único caminho para o novo nascimento. Por outro lado, Cristo é o caminho satisfatório para Deus, conforme o versículo 9 que nós lemos aqui. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, alimento para a nossa vida espiritual. E ainda na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Homem, não há mais nada, não há mais ninguém, nenhum intermediário, nenhum santo, nenhum ídolo, nenhum nada que possa nos levar a Jesus, a Deus, a não ser Jesus Cristo. E é Ele que nos garante um novo nascimento, e somente Ele, porque é a única porta que dá passagem desta vida para a vida eterna, o nosso bom pastor. O segundo ponto, a garantia da vida abundante que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. João registra no seu Evangelho que somente Cristo é o autor da vida. João 1, 3 e 4. Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A nossa vida abundante vem daquele que criou a vida.
daquele que é a própria vida, Jesus Cristo, o bom pastor. Ele é o árbitro de toda a graça. Só por intermédio dele, o pecador perdido pode alcançar a vida eterna. Somente ele pode dar segurança da perseverança de que jamais, depois que ele nos acolhe, depois que ele nos salva, depois que ele nos coloca no meio do seu rebanho, nada mais pode nos separar do seu amor. João capítulo 10, mesmo que nós lemos agora, mas versículos 27 a 29. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Todos aqueles que seguem a Jesus foram porque ouviram o seu chamado, porque o Santo Espírito abriu o seu coração, abriu os seus olhos, abriu sua alma, os seus ouvidos, para que escutasse a voz do seu bom pastor e a reconhecesse. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Vejam isso, eu lhes dou a vida eterna. É garantia de Jesus. Não depende de nós, depende só dele. É ele que está garantindo aqui, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha esse detalhe que ele fala aqui: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nada pode arrebatar da mão de Jesus, daqueles que foram salvos por ele, aqueles que foram incluídos no seu rebanho. Ninguém, porque ele é poderoso para manter as suas ovelhas nos seus braços, e dos seus braços ninguém, nem nada pode arrancar. E ele continua: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha o nível em que ele nos coloca, o nível em que ele coloca as suas ovelhas, não para que sejamos arrogantes, não, mas para que sejamos humildes. Nós, pecadores, fomos escolhidos por ele, arrebatados por ele, para fazermos parte do seu rebanho, e ele nos diz que somos maior que tudo. E como somos maior que tudo, temos que honrar essa escolha de Jesus por nós. Temos que ser gratos a Deus por essa escolha. É maior aquilo que meu Pai me deu, é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, essa é a garantia que temos da perseverança na fé, porque não depende de nós, porque somos fracos, débeis, instáveis, medrosos, não fazemos o que temos que fazer, não pregamos a palavra de Deus como devemos pregar, não somos missionários como devíamos ser em cada lugar que estamos, não precisamos ir para fora, podemos ser missionários na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso convívio. Não custa nada. Para Jesus custou a sua vida. Ele derramou o seu sangue por isso, para nos termos no seu rebanho, para nos ter nos seus braços, para nos ter nos braços do Pai, de onde ninguém pode arrebatar. Garantia de vida e vida abundante, porque só Cristo derrama sobre as suas ovelhas bênçãos abundantes para uma vida abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque estamos muitas vezes tristes, chorosos pelos cantos.
Ainda que tenhamos dificuldades, e vamos ter mesmo dificuldades nessa vida, Jesus está conosco, nós somos ovelhas de Jesus Cristo, e por isso temos que estar felizes, gozando dessa abundante vida que nos leva para Ele. No final nós estaremos com Ele numa vida onde não há dor, não há pranto, não há choro. Somente a presença dos santos diante de Deus, diante do seu altar, diante de Jesus Cristo. Vida abundante derramada por Cristo. Somente Cristo é capaz de fazer tal promessa. Só Ele pode fazer essa promessa. Ninguém mais pode fazer essa promessa. Não adianta ir buscar. Ainda existem 300 milhões de deuses fictícios. Podem juntar os 300 que não são nada, que são nada. Todos esses 300 milhões são nada. Apenas Jesus Cristo é Deus poderoso para salvar e para dar vida abundante para nós. Por quê? Porque Ele, como nós vimos aqui no João 1:4, porque Ele é o autor da vida. E Ele é a vida. A vida estava nele e Ele é a luz dos homens. Nós lemos agora na carta de João que nós devemos andar na luz, porque Ele é luz. Não podemos andar nas trevas, porque aqueles que são da luz, se andarem na treva, vão acabar com as trevas. Nós temos que ser assim. Onde nós entramos, nós temos que acabar com as trevas, porque nós somos luz e andamos na luz com aquele que é luz, com aquele que é vida. Terceiro ponto, meus irmãos, o senhorio abençoado. O senhorio de Jesus Cristo envolve um relacionamento pessoal, único, individual. Ninguém pode substituir a outro no relacionamento com Cristo. Ninguém. Ninguém pode nos substituir no relacionamento com Cristo, só nós. Esse senhorio é um relacionamento pessoal conosco. Veja lá, João, o versículo 11 aqui. Eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, sou o seu bom pastor, o seu relacionamento é comigo. Você tem que ouvir a minha voz, você tem que reconhecer a minha voz, você tem que seguir-me, porque eu te escolhi. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, eu sou o dono do rebanho. Eu sou o dono do rebanho. Pastor, ele é o dono do rebanho. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos comprou com o seu sangue. Ele não comprou com dinheiro, não comprou com ouro, com prata, com bem nenhum. Ele nos comprou com o seu sangue, com a sua vida, que Ele nos comprou e nós pertencemos a Ele. Isso é mal? Não, isso é ótimo, porque nós pertencemos ao bom pastor. E esse senhorio do bom pastor é um senhorio que abençoa as nossas vidas. Eu sou o Senhor do rebanho, eu zelo pelo meu rebanho, eu guardo o meu rebanho, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, mas somente as que me pertencem, porque as outras não reconhecem a minha voz. E eu levo o meu rebanho às águas tranquilas, eu refrigero as almas do meu rebanho, eu levo a pastos verdes o meu rebanho, e o meu rebanho me segue, porque sabe que eu sou o bom pastor, eu tenho o senhorio abençoado sobre eles, e esse senhorio nos torna uma provisão abundante, e muito mais abundante, porque vem diretamente dele, porque o nosso Senhor é quem nos sustenta, de todas as formas,
Ele dá o alimento que nós necessitamos, tanto físico como espiritual. E a oração que Ele mesmo nos ensinou afirma: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E quando nós oramos esta oração, nós estamos reconhecendo que dependemos dEle para o nosso sustento. Um senhorio abençoado, o senhorio de Deus, um senhorio especial e único, que garante proteção definitiva, porque como Ele promete, Ele dá a vida, ou melhor, Ele deu a vida, já nos deu a vida, já se entregou por nós, já morreu por nós, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Para concluirmos, meus irmãos, os pastores terrenos que existem por aí, incluindo eu, podem até morrer pelas suas ovelhas, mas as suas ovelhas vão morrer também. O mesmo não acontece com o Senhor Jesus Cristo, porque a sua morte vence a morte. Quando Ele ressuscita, Ele é capaz de nos dar vida eterna. Aqueles que seguem o bom pastor terão vida, vida abundante, vida eterna e jamais perecerão. Oh, que bênção, que alegria! Quando Ele dá a sua vida por nós, é para que a nossa vida seja salva, para que tenhamos vida eterna, vida abundante. Somos salvos por sua morte, pois na morte Ele está conosco, e por nós, e na morte, Ele destruiu. O nosso inimigo está destruído, não tem poder sobre nós. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Por isso, meus irmãos, estamos sob o cuidado do bom pastor, e sua tríplice missão de nos dar a vida, o novo nascimento, a vida abundante e um senhorio abençoado. Com Jesus, nosso bom pastor, é isso que nós recebemos. Se você ainda não fez, ouça a voz de Jesus nesta noite. Ele acaba de falar com vocês através da sua palavra. Nós lemos Jesus falando aqui na sua palavra. Escuta a sua voz. E a hora que você escutar a sua voz, siga Jesus. Não vacile, não demore. Siga imediatamente, porque Ele vai garantir para você a nova vida, a vida abundante. E Ele é um Senhor amoroso que vai cuidar de você para todo o sempre. Entregue, se você ainda não fez, entregue a sua vida nas mãos do bom pastor. Entregue a sua vida, porque só assim você fará parte dessa tríplice missão de Cristo. Nesse culto que nós estamos celebrando agora, em adoração ao nosso Deus, nós teremos o sacramento da Santa Ceia. E nesse momento, toda essa bênção da morte e do sacrifício de Jesus deve vir à nossa mente, porque esse é um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós, daquilo que o nosso bom pastor fez por nós, daquilo que o nosso bom pastor quer que sejamos, porque Ele nos ama, porque Ele deu sua vida por nós, para que nós tenhamos vida, vida em abundância. Portanto, meus irmãos, quando estamos com Ele, podemos desfrutar da nova vida, da vida abundante, do senhorio
abençoado, ou seja, podemos desfrutar dessa tríplice missão de Cristo que Ele mesmo colocou para nós na nossa vida. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, para que nós estejamos sempre conscientes disso. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém?